Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Daniele Mello e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos movimentos que foi uma ruptura na arte moderna, quebrou paradigmas e foi uma porta de entrada para outros movimentos que sucederam a ele, que é o impressionismo. No vídeo de hoje eu vou trazer 50 fatos sobre esse movimento, desde como ele surgiu, do porquê do nome, alguns artistas e algumas interpretações que eu tive sobre ele. Então, vamos lá! O impressionismo surgiu na França no século XIX, no ano de 1870. Só que nessa época a França estava passando pela famosa Belle Époque, que tinha como um dos valores acadêmicos mais importantes a estética perfeita. E foi muito ruim para o impressionismo, ruim entre aspas, surgir nessa época, porque não foi dado o devido valor a ele. Só que hoje em dia muitos historiadores falam que o impressionismo foi uma ruptura na arte moderna. E o porquê disso? O impressionismo ele foi um movimento totalmente apaixonado pela luz, e como a luz causava os efeitos nas paisagens e em construções. E além da influência da luz, as estações do ano eram muito importantes para o movimento. Então a gente tinha artistas que pintavam paisagens, construções, cenas do dia a dia com os efeitos da luz, os efeitos que as estações do ano causavam na cena que eles iam pintar. E era basicamente isso, eles pintavam paisagens, cenas do dia a dia e era isso. Bom, esses artistas eles se reuniam em exposições conjuntas que era muito incomum para a época, sendo que hoje em dia é super comum você juntar vários artistas diferentes e fazer uma exposição, mas não era comum para a época. Então, eles se juntavam em exposições conjuntas e eles se nomeavam Sociedade Anônima de Pintores, Escultores e Gravadores. E foi justamente numa dessas exposições que surgiu o nome Impressionismo. E é uma história meio trágica, na verdade, se for pensar, que foi como que surgiu o termo impressionismo. Bom, é um crítico chamado Louis Leroy, ele acho que é assim que fala o nome dele. Ele foi chamado para comentar sobre essa exposição e as obras que tinham lá. E um dos artistas que estavam expondo lá era o Claude Monet, que provavelmente foi o artista impressionista mais importante que teve. E uma das obras que estavam sendo expostas do Monet era a Impressão do Nascer do Sol, que é essa que está aparecendo na tela agora. E diz que o crítico deu voltas na exposição e ele parou justamente na frente dessa obra, que é a Impressão do Nascer do Sol. E ele disse, parafraseando a crítica dele, ele disse basicamente que aquilo realmente era só uma impressão, porque até um papel de parede era melhor que aquilo. Então, foi uma crítica bem pesada para eles, principalmente para o Monet, que foi um dos maiores artistas que teve do movimento. E, bom, depois de alguns anos, os artistas impressionistas decidiram pegar esse nome para eles, impressionistas. Então eles pegaram uma crítica ruim para eles e transformaram em algo bom, se nomearam impressionistas. Então foi assim que surgiu o nome deles. Outra característica marcante desse movimento é que os artistas principais desse movimento, eles pintavam objetos, paisagens específicas. Então a gente vai ter o Pierre Auguste Renoir, que vai pintar muitos pêssegos, e uma das características dele é que ele não usava preto nem branco nas pinturas dele. E os fundos das pinturas dele, eles eram meio borrados, que acabavam se misturando com a figura principal, mas ainda assim dava para você ver o que era o principal e o que era o fundo. E a gente vai ter o Edgar Degas. Eu tô falando tudo errado os nomes, porque toda a pronúncia é em francês, então me desculpem. Mas o Edgar Degas, eles pintavam muitas bailarinas. Além disso, ele pintava circos, cafés, corridas, e as pinturas dele eram praticamente de cenas internas, nada muito externo. Então ele pintava cenas do dia a dia que aconteciam em ambientes fechados. A gente tem o Claude Monet, que provavelmente foi o artista impressionista mais importante que teve. E ele era bem obcecado pelo efeito que a luz causava nas pinturas que ele tinha. Então ele pinta às vezes a mesma cena várias e várias vezes. Além disso, ele pinta muitas nenúfares, que são como se fossem vitórias régias que a gente tem aqui no Brasil, só que menor. Uma das cenas que ele pintou mais de 30 vezes foi a Catedral Rouen. E nessas 30 vezes que ele pintou, ele mostra as diferentes estações do ano, diferentes luzes que batiam nessa catedral. E provavelmente foi por isso que ele acabou desenvolvendo catarata,
porque ele ficava muito tempo no sol, então provavelmente incomodava o olho dele e, enfim, ele desenvolveu catarata e foi algo bem triste para a vida dele, porque ele não conseguia mais ver as coisas com tanta clareza. As pinturas de Monet, se vocês forem ver de perto, são pinceladas que parece que não vão formar alguma imagem, mas quando vistas de longe formam uma imagem lindíssima, sabe? E isso são em várias obras dele que acontece. E não só com ele, mas com todos os artistas impressionistas, porque eles não seguem uma forma certinha, eles seguem pinceladas. E nem sempre a pincelada deles vai ser a mesma técnica, sabe? Outra artista muito importante foi a Beth Morrison, que ela pintava em sua maioria mulheres no cotidiano. E ela foi discípula de muitos artistas importantes que teve na época. Além disso, ela posava para alguns desses artistas. E uma dessas vezes ela acabou posando para o Monet. E ela acabou conhecendo o irmão dele. Então ela acabou se apaixonando e se casou com ele. Então imagina, era uma família assim de impressionistas, tudo junto. Imagina que legal o almoço deles, sei lá, trocando receitinhas de tinta, trocando receitas de pincelada. Mas imagina como devia ser legal a família deles, né, junto. A artista também que, assim, eu acho muito importante foi a Lucy Bacon. Ela era americana e ela foi estudar artes em Paris. E quando ela voltou para os Estados Unidos, ela começou a produzir várias telas de paisagens. E basicamente a estética dela era a estética impressionista. Então ela provavelmente foi uma das maiores artistas americanas impressionistas que teve lá. Por último, a gente tem a Georgina de Albuquerque. Ela pintava em sua maioria cenas de campo e ela era brasileira. Ela foi uma das responsáveis por introduzir, mesmo que pouco, o movimento impressionista aqui no Brasil. E sim, a gente teve alguns artistas, mesmo que poucos, impressionistas aqui no Brasil. Só que o movimento não foi muito pra frente, por inúmeros motivos, mas ao meu ver, provavelmente pelo contexto histórico. Porque nessa época a gente estava caminhando para a abolição da escravatura e estava tendo algumas revoltas no Brasil. Então eu acho que provavelmente pelo contexto histórico o impressionismo aqui no Brasil não foi tão para frente. Uma pergunta que fica: será que o impressionismo ele tem bastante influência nos dias de hoje? Bom, eu estava pesquisando, fazendo umas pesquisas sobre o impressionismo e eu achei uma exposição de arte em São Paulo, no Museu da Imaginação, que foi uma exposição que estava homenageando vários artistas, incluindo Monet. E era uma obra de arte interativa que tinha como base a obra de Nenúfares, do Monet. Então era uma sala que você entrava e tinha várias nenúfares desenhadas e você entrava no ambiente do artista. E uma coisa muito legal dessa sala interativa é que eles usavam justamente pontos de luz para mostrar como que era a mente do artista. Então é algo muito bonito de se ver, eu vou colocar as imagens aqui na tela, porque eles literalmente usaram os princípios do impressionismo, que eram os efeitos da luz, para fazer essa obra. Aí, outra obra que eu achei que, ao meu ver, tem os mesmos princípios do impressionismo é a Igreja de Luz, que foi projetada pelo Tadao Ando. Essa igreja ela tem uma parede principal com uma cruz vazada, e por essa cruz entra a luz. Então, essa cruz ela acaba definindo, entre aspas, a luminosidade da capela. Então, se bate muita luz na cruz, vai ter muita luz na igreja. Se não bate muita luz, vai ter pouca luz. E eu acho que basicamente o nome já diz Igreja da Luz, né? Ele tem o mesmo princípio do impressionismo. Por fim, indo pra cultura pop agora, a gente tem uma clara referência ao Claude Monet no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Aliás, assista quem puder, é muito bom o filme. Tem um personagem nesse filme que se chama Rufus, e ele pinta a mesma cena durante vários anos, em uma certa época do ano, várias vezes. Acho que deu pra entender. Então é uma clara referência ao pintor impressionista que a gente teve. Eu acho muito bom o filme e realmente o senhorzinho é muito carismático, então assim, assista quem puder e eu acho que é isso. E bom, agora indo para uma interpretação minha que eu tenho sobre o movimento, o impressionismo acho que foi o primeiro movimento que eu vi que realmente estudou a fundo os efeitos que a luz causava em vários tipos de paisagem.
E foi uma ruptura, assim, na arte moderna, porque ele era totalmente ao contrário de tudo que veio antes. E depois dele vieram vanguardas incríveis. A gente vai ter o pós-impressionismo, depois que a gente tem o Van Gogh, que é muito famoso hoje em dia. E eu acho que foi um movimento, sim, que até hoje a gente pega frutos disso. Em fotografia a gente pega, e em várias pinturas também. Então, provavelmente eu acho que foi um movimento muito importante para ser uma quebra em tudo que tinha antes. E aí, esses foram 50 fatos e um pouquinho das minhas opiniões sobre o período impressionismo. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau!